Igreja, nós iremos ler agora a palavra de Deus. Nós estamos prosseguindo nessa semana uma ministração intitulada Recebendo o Batismo de Fogo e do Espírito Santo, como ser agraciado na unção de Deus. E nós vamos então continuar a leitura sobre o poder do Espírito Santo, ou como ele vai se manifestando. Então nós vamos ler hoje em Atos dos Apóstolos, se você tem a Bíblia, onde nós vamos fazer a leitura. Nós vamos ler em Atos capítulo 10, do verso 1 ao 5, e nós vamos depois ler o capítulo 11, do verso 15 em diante, que é mais uma etapa como ser ungido pelo poder do Espírito Santo. Vamos então ler Atos capítulo 10, sobre o centurião Cornélio, ou aquele capitão romano chamado Cornélio. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Agora vamos lá para o capítulo 11, a partir do verso 15, quando já Pedro vem com a convocação que foi lhe feita. E Pedro então declarando: E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Podeis então assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, então nessa semana estamos ministrando como nos renovar no poder do Espírito Santo, como ter o poder de Deus e como a unção vai aumentando. Então tudo está sendo baseado conforme a profecia do livro de Ezequiel, que foi ministrado em pregações anteriores, quando Ezequiel teve a visão das águas purificadoras. Do trono de Deus saía um riacho, e esse rio ia aumentando em largura, em profundidade, até desaguar no mar. Mas veja bem que a primeira parte do rio, Deus mandou Ezequiel entrar, as águas davam até os pés, mediu 500 côvados, mais ou menos 500 metros. Depois mediu mais 500, as águas já iam para os joelhos. Depois mediu mais 500, águas que davam até a cintura. Mediu mais 500 metros, águas que estavam sobre a cabeça, águas profundas. Então esta revelação profética é a declaração dos níveis
do poder do Espírito Santo numa pessoa. Os níveis de unção. Cada nível, Deus nos mede para aumentar mais ainda. Então, a primeira parte, a parte inicial, começa com o batismo com o Espírito Santo. Batismo quer dizer iniciação. Então, para a pessoa receber primeiramente a unção inicial, então a unção inicial é igual água nos pés. Você, por exemplo, entra num córrego que tem água até os pés, mesmo que tem correnteza, você pode andar para cá, para lá, que as águas têm pouca resistência, mas você já está dentro do rio. Então, o batismo com o Espírito Santo é a unção inicial. E nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque é o início. E ainda você pode resistir até o Espírito de Deus. Mas na medida que você entra, por exemplo, dentro de um rio que dá água até os ombros, dificilmente você consegue andar se a correnteza for forte. Então, na medida que Deus vai nos medindo e vamos sendo aprovados, a unção vai aumentando. Mas o início chama batismo com o Espírito Santo, o revestimento inicial. Então, como que alcança o início? Como que se mantém aprovado para Deus ir dar mais? Então, foi ministrado em Efésios ontem também, que para o cristão ser agraciado com o poder do Espírito Santo, que é uma promessa, porque o Senhor prometeu que não nos deixaria órfão, existem requisitos. Então foi falado em Efésios 3 em diante, que o cristão ele tem que estar sempre salmodiando ao Senhor. Como que Paulo escreveu? Enchei-vos do Espírito. Como? Sempre poemas a Deus. Então o cristão tem que ser um salmista. Salmo quer dizer, sempre ao longo do dia, você ter motivo de estar adorando a Deus, em qualquer circunstância, em tudo agradeça a Deus. Pode vir doença, problema, você já agradeça que é vencedor, pode vir qualquer circunstância, exalte a Deus, porque isto vai trazer condição para você ser agraciado com o Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus ele vai atuar em quem está sempre salmodiando ao Senhor, em tudo dando graça. E aquele que se sujeita, sujeitar quer dizer honrar as pessoas como superiores a você mesmo. Então esses três princípios são iniciais. Sempre adorar ao Senhor no vosso coração, a sua conversa tem que ser sempre as coisas de Deus, ser uma pessoa que em tudo dá graça, uma pessoa que sempre reconhece que é o menor, se humilhe diante de Deus. Isso é ao longo da vida, nunca pode parar. Você pode ver que de uma hora para outra a pessoa recebe a unção. Por exemplo, tem pessoa que começa a gravar um CD, ouvir um pregador muito conhecido, recebeu a unção. Mas se ele começar a se exaltar, não se submete mais, para de agradecer a Deus, pensa no eu, a unção volta para trás, a unção se perde. Mas quando Deus nos mede e somos aprovados, a unção vai aumentando, como Deus falou com o profeta Ezequiel na visão das águas purificadoras. Então o primeiro nível de métrica sempre é este: como estamos adorando, o nível que temos de agradecimento a Deus, como que você está vivendo. Vem problema, você reclama, vem problema, você desespera, vem situação adversa, você reclama, chora, resmunga, então é reprovado. Então é necessário sempre ter a visão da palavra de Deus. Agora veja bem outro princípio que nós vamos falar agora, com base na vida de um centurião romano chamado Cornélio, que é outro princípio para que o Espírito de Deus venha atuar. Veja então que Cornélio, ele era um soldado romano, mas ele creu em Jesus, na palavra, creu em Deus, creu no Senhor, mas ele não tinha ainda ouvido a mensagem completa da salvação. Ele era uma pessoa que ia até a sua casa, ajudava o semelhante, era uma pessoa que ajudava o próximo, piedoso. O que é uma pessoa piedosa? Querer o melhor para as pessoas e nem pensar em si mesmo. E era uma pessoa que ajudava, tirava de si para o próximo. E ele orava, e ele queria saber mais do Deus vivo. E de uma hora para outra ele tem uma visão de um anjo de Deus, que fala: Cornélio, ele fala: eis-me aqui, Senhor. Veja que o anjo não prega para ele, porque os anjos não podem pregar, o privilégio de pregar é do cristão, é de todos nós.
Os anjos têm desejo de pregar, mas não podem, porque o Senhor reservou para o seu povo. E mesmo assim tem cristão que não quer falar de Cristo, fazer a obra de Deus, com amor e prazer, e os anjos de Deus estão lá com grande desejo, e não podem. E veja bem que o anjo até aparece. Mas o que o anjo de Deus fala para Cornélio? Manda mensageiros a Jope, uma cidade litorânea de pescadores, e lá estava Pedro, Simão Pedro. E o anjo fala, manda mensageiro, manda trazer aqui Pedro. Ele vai te falar o que você tem que fazer para compreender mais sobre o Deus que você está invocando. Porque era um homem que passou a crer no Senhor, a servir a Deus. Não era mais voltado à idolatria romana, mas um homem que passou a crer no Senhor, no poder de Deus, na palavra de Deus. E ele jejuava, piedoso, e ajudava o semelhante. Veja que isto tocou o coração de Deus. E veja que Pedro recebe então os mensageiros. E Pedro fala, mas ele é ímpio, ele é gentio, ele não é judeu. Deus dá uma visão para Pedro, que desce do céu um lençol com animais impuros da lei, porque o judeu era proibido comer carne de porco, animais chamados impuros, e dentro daquele lençol havia muitos animais impuros, e Deus fala, Pedro, não torne impuro o que Deus purificou, vá lá e pregue para ele. O Espírito de Deus falando para Pedro, e então Pedro obedece o Espírito de Deus e se dirige para a região onde Cornélio morava. E veja bem que nós lemos aqui no capítulo 11, que mal Pedro começou a pregar de Jesus, falar do poder do Espírito Santo, o que ocorreu? Em primeiras palavras, o poder do Espírito Santo já desceu, se manifestou sobre Cornélio, sobre a sua casa, e todos que ali estavam receberam o Espírito de Deus, como Pedro fala. Eles receberam como inicialmente nós recebemos também em Pentecoste, e eles são gentios, e Deus os visitou, e o poder do Espírito Santo foi derramado também sobre aquela casa. Mas por que o Espírito de Deus rapidamente se manifestou sobre Cornélio, a sua família, e veio o poder celestial, a unção, o conhecimento de Cristo, o poder do Espírito Santo, que é a garantia da salvação, o selo da promessa? É o Espírito de Deus que traz a palavra revelada, que manifesta os milagres. E Cornélio, em pouco momento recebeu, não precisou nem pregar muito tempo, não precisou nem demorar um ano. Hoje em dia tem pessoa que fala, eu não estou preparado ainda para batizar, para ser crente, e demora 1 ano, 2 anos. Tem pessoa que está se arrastando aí em tanto tempo para tomar decisão para as coisas de Deus. Por quê? Porque o coração está fechado. Mas veja que Cornélio tocou o coração de Deus. Por quê? Um homem piedoso, que queria o melhor para o próximo, um homem que ajudava com as pessoas, ajudava financeiramente, doava de si mesmo, piedoso, toda a sua casa cria em Deus, e o grande desejo de querer mais do Senhor. E esses são outros 3 princípios que Deus vai nos medir. Qual que é o seu interesse de querer mais de Deus? Qual que é o seu interesse em almas, em ajudar o próximo, semelhante, em ser piedoso, em querer o bem das pessoas e nem pensar em si mesmo? Dependendo do nível que você tem de soberba, vai atrapalhar. Mas se você passa a ser piedoso, doador, desejoso mais das coisas de Deus, você pode ter certeza que o Espírito de Deus manifestará grandemente na sua vida. Mas se faltar um desses requisitos, vai havendo demora, o Espírito de Deus não vai atuar. Então veja bem, que a primeira métrica de Deus, quando Deus fala com Ezequiel, é esses princípios: o quanto somos adoradores, o quanto adoramos e agradecemos a Deus por tudo, e quanto sujeitamos as pessoas. Veja que Cornélio era um capitão do exército romano, mas no entanto ele se sujeitou a judeus, porque ele era romano, ele era do Império Romano, então ele era superior humanamente falando, mas ele se sujeita a ouvir a palavra do Evangelho, se sujeita a um homem chamado Pedro, que era antes um pescador,
ele então sujeitou, por isso o Espírito de Deus pôde atuar na vida dele. Então, aonde há soberba, o Espírito de Deus não opera. Aonde há revolta, só reclamação, a unção não manifesta. E veja que aonde falta piedade também, aonde não há interesse, Deus não vai manifestar. E aonde não há doação, também o Espírito de Deus encontrará resistência para derramar o seu poder, a sua unção. Então hoje vamos orar mais uma etapa. Você vai falar: Espírito Santo, eu tenho recebido os dons, o batismo, mas eu quero me renovar mais ainda, eu quero que tu me meça e eu entre mais nas águas purificadoras de Deus, eu quero mais unção, eu não quero voltar para trás, eu quero mais do teu Espírito. Então sempre Deus vai nos medindo, mas se faltar ou não praticar a palavra, a unção vai se perdendo. Veja bem que o batismo com o Espírito Santo é o início da unção, e a unção ela é voltada para esses princípios. Você pode ver que todos que alcançaram a unção tiveram esses princípios. Veja quando Paulo escreveu, falando na mensagem anterior, mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto antes dele voltar para o céu, e ele deu a ordem: ficai-vos em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Quantos estavam no cenáculo depois dos 50 dias? Só 120. Não eram 500 que viram o próprio Cristo ressurreto? E mesmo assim muitos desistiram de adorar, de orar, não perseveraram. Mas os que foram e perseveraram foram que participaram do primeiro Pentecoste. Então o Senhor sempre vai ver esses princípios em nós: o desejo, o interesse de querer mais do Senhor, de sujeitar a Ele. E aí o Espírito de Deus encontra liberdade de se manifestar com os dons, com o poder, e a unção aumentando, porque a unção ela não é dada tudo de uma vez. Veja bem que a primeira unção lá nos artérios, como foi lido lá em Ezequiel, depois mede mais 500 côvados, as águas dão até os joelhos, depois mede mais 500 côvados, água até as cinturas, depois mais 500 águas que só atravessam a nado, e as águas desaguam no mar. Mar representa nações, as árvores nas margens do rio, dando frutos e trazendo vida. Então aonde a unção vai sendo liberada, é vida, é frutos, é transformação e salvação. Mas a grande dificuldade do cristão muitas vezes recebe, mas já volta para trás, ou mantém sempre naquele nível inicial, ou uma experiência que tem 1 ano, 2 anos, 5 anos, e não vai mais à frente, só relata que aconteceu. Mas a unção tem que ir aumentando cada vez mais. E esses princípios, eles têm que ser contínuos para a unção ir aumentando. O nível de adoração, o nível de agradecimento, o nível de sujeição, o nível de doação, como a exemplo de Cornélio, o nível de piedade e também de desejo do Senhor. Veja que Cornélio, reunido lá na sua casa, homem piedoso, orava continuamente, querendo saber mais de Deus. Veja bem, ele era um soldado romano. O interesse dele seria o seu pelotão, o Império Romano, as conquistas, mas ele estava querendo era mais de Deus. E hoje muitos são cristãos e muitas vezes o interesse não está nas coisas de Deus. Muitas vezes quer os favores de Deus e não a comunhão com Ele. E se não tiver esse interesse, dificilmente a unção vem, ou o batismo com o Espírito Santo inicial, ou a renovação, ou o aumento da unção. Então hoje, nessa etapa de hoje, você vai falar: Espírito Santo, eu quero continuar sendo aprovado na métrica de Deus, porque eu quero mais unção, como está lá em Isaías 10, 27. É a unção que quebra o jugo. Não adianta falar que conhece a palavra, que é crente, que fala que é evangélico. A diferença é a unção. Unção quer dizer o poder do Espírito Santo nos dominando. Quanto mais a unção nos domina, mais nós vamos sendo usados, transformados
a semelhança do Senhor, para a obra de Deus ser feita cada vez mais. E veja bem, o pecado está aí aflorado no mundo, é o materialismo, os finais dos tempos, e se não tiver mesmo unção, não vai suportar os ataques, a carnalidade, o sofrimento. Mas quanto mais a unção de Deus, mais vitória, mais conquista, mais almas você e eu vamos ganhar, mais a igreja torna gloriosa, porque um dos fundamentos do Espírito Santo na minha vida, na sua, é nos preparar para encontrar Cristo, porque Ele é que prepara a noiva para as bodas, e uma noiva que não está com roupa nupcial, preparada para o casamento, o noivo vai desprezá-la, mas uma noiva ataviada, ela está preparada para o casamento, que é as bodas do Cordeiro, e quem prepara é o Espírito de Deus. Mas se não der condição a Ele, vamos ser só um povo que crê, mas sem a unção, não vence demônio, as doenças permanecem, o mal, o mundo sufoca, mas na unção de Deus, vamos sendo transformados. Então na oração de hoje, na sequência do que já foi pregado, você vai falar: Espírito Santo, me ajuda a ser mais uma pessoa piedosa, dedicada, que colabora, que doa, que tem desejo mesmo das coisas de Deus. Você pode ter certeza que você vai ter unção, porque no caso de Cornélio, ele era um gentio romano. Pedro até teve uma resistência de ir naquela cidade, mas o Espírito de Deus mostrou para ele uma visão: não torne impuro o que Deus já purificou. E Pedro não precisou nem pregar muito, ele só falou: vim aqui em nome de Jesus. Já caiu o poder do Espírito Santo, já manifestou a unção de Deus, como nós relatamos em pregações anteriores, quando eu, pastor Carlos, fomos num congresso jovem. Então o interesse era tão grande do Espírito Santo, de orar, de conhecer mais da unção de Deus. Isto já faz mais de 20 anos atrás. E chegando naquele congresso só de jovem, era 3 dias de oração. A maioria só queria ir para os namoros, ir para ver filme, ir para a hora do lazer. Na hora que era para os cultos da oração, ia todo mundo embora, só para os eventos à parte. Mas os que permaneceram orando, com grande desejo, receberam. Então Deus deu uma visão naquele dia, que um dia o Senhor me levaria a pregar a palavra. Para o pastor Carlos sempre relata que ele teve uma visão de um grande campo de trigo, o trigo virava cabeça de gente, e uma voz falava: tu vais ser um cefeiro. Veja o recebimento da unção, mas só porque é crente? Não. Muitos até perguntaram: porque Deus tem uns especial? Não tem. É porque dá condição para Deus, desejo, adoração, não reclama, se sujeita, quer o melhor para as pessoas, doador. Eu me lembro que o pastor Carlos, ainda lá para 17, 18 anos, tudo que ele ganhava, o meu pai dava para ele uma mesada, depois ele fez exército, ele não gastava nem para ele. Tudo que ele ganhava ele dava de oferta, de dízimo. Não, eu vou dar tudo na casa de Deus, vou ajudar, vou colaborar. E tudo que ganhava ele dava lá no gasofilácio. E meu pai ficava até nervoso: cadê o dinheiro que eu te dei para cortar o cabelo? Eu dei de oferta. E sempre doador. E depois as pessoas perguntam: mas por que Deus levantou? Depois vai ver a biografia. Justamente, muitas coisas é o cumprimento da palavra, mas quando a pessoa é endurecida, não ajuda, soberbo, carnal, está tudo reclamando, só blasfêmia, desejo é mundano, não pense que vai ter unção, você não passa na métrica de Deus. Mas aquele que se sujeita ao Espírito de Deus, sempre vai ter vitória, sempre vai ter a unção, porque sem unção você não vai resistir, não faz a obra de Deus adequadamente. Ele é que ensina, Ele é que traz vida, Ele é que renova. Então vamos orar agora nesses outros 3 propósitos de hoje: a piedade, a doação e o interesse mesmo de querer mais de Deus. Então que você tenha entendido mais essa etapa. Então até domingo nós vamos falar de todas as métricas de Deus, sobre o poder do Espírito Santo,
aumentando na vida de um cristão fiel. Que você então tenha entendido mais esta etapa e as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos então orar, igreja. Se você quiser ficar de pé ou ajoelhar, você fala: Espírito Santo, eu quero o teu poder. Jesus prometeu que não nos deixaria órfão. Ele prometeu enviar o Espírito Santo, o Consolador, para nos transformar, nos ajudar, nos mudar, nos sarar, nos tornar semelhança do Senhor. Eu quero da tua unção na minha vida. Então glorifica a Deus, exalte, ore de todo o coração. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos, ó Deus, neste momento, continuando a mais uma etapa desta campanha, recebendo o batismo de fogo e do Espírito Santo, a unção de Deus aumentando sobre cada irmão, sobre cada irmã. Ó Deus amado, nós batizamos com água, mas Tu batiza com fogo e com Espírito Santo. Que todos nós venhamos dar condição para o Teu poder ser manifesto, para o Teu poder ser aumentado, para a Tua virtude ser liberada mais ainda sobre a igreja. Que ninguém venha viver na carne, no engano, que ninguém venha viver de forma natural, mas vivendo no Espírito, andando na sujeição ao Espírito Santo, porque Ele é o selo da promessa, Ele é o penhor, a garantia. Meu Senhor, venha derramar da Tua unção, venha liberar do Teu poder, venha realizar a Tua obra redentora, libertadora e transformadora. Amado e querido Espírito Santo, venha sim operar avivamento, venha operar grandemente, ricamente, poderosamente, venha operar maravilhas sobre este santo ministério. Meu Deus amado, meu Deus querido, Tu é que batiza com fogo e com Espírito Santo. Tu é que traz saúde, Tu é que anula a doença, Tu é que anula o sofrimento. A Tua virtude quebra todo jugo, a unção de Deus anula a doença, a miséria, a opressão. Ó Espírito Santo, venha renovar, edificar a Tua igreja, batiza com fogo, com o Espírito Santo a todo que crê, que venhamos ser aprovados na métrica de Deus, que venhamos ser aprovados, ó Pai, para ter mais da Tua unção, a unção, ó Pai, do Teu Espírito, a unção que quebra todo jugo. Manifesta da Tua luz, da Tua glória, da Tua unção, manifesta da Tua virtude poderosa sobre a Tua igreja. Opere, meu Deus, maravilhas em mais esta reunião, que todos sejam renovados, edificados, abençoados, ó Pai. Abençoa esta semana do batismo de fogo, abençoa também domingo de manhã, onde muitos vão batizar nas águas, crendo que Jesus é o Senhor, o Salvador eterno. Jesus querido, venha mesmo levantar uma igreja gloriosa, uma noiva preparada para as bodas do Cordeiro. Meu Jesus querido, levanta irmãos e irmãs, transbordantes da Tua unção, transbordantes do Teu poder. Levante, ó Pai, uma igreja avivada, fervorosa, uma igreja santa, uma igreja, Pai, cheia do Teu Espírito. Nos meça, Senhor, e venhamos ser aprovados na métrica de Deus, como Tu deu a visão a Ezequiel das águas purificadoras. Que venhamos, ó Pai, aprofundar na Tua unção, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Renova, edifica, restaura, livra da carnalidade, do pecado, livra do engano. Senhor, libere a Tua unção saradora, a Tua unção curativa, a Tua unção de alegria, a Tua unção de edificação, de fortalecimento, para ganharmos vida, para sermos testemunhas
do teu poder. Espírito Santo amado, tu é bem-vindo, Espírito Santo, tu é bem-vindo, Espírito Santo, para operar, para liberar da tua presença, da tua virtude e do teu poder. Receba a oração que cada um faz, o pedido, que todos sejam aprovados para ter mais do Espírito Santo, mais e mais do poder de Deus, uma igreja na unção do Senhor, uma igreja renovada, aperfeiçoada, uma igreja edificada, em nome de Jesus. O Filho de Deus confirma fogo dos céus, poder celestial, renovação para a tua igreja, um povo piedoso, um povo doador, um povo agradecido, um povo, ó Pai, desejosos da tua presença. Ó Senhor, confirmai tão grande avivamento, tão grande libertação, tão grande unção. Derrama, Senhor, do teu Espírito, batiza com fogo, com Espírito Santo, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, Senhor, que todos saiam desta reunião abençoados, renovados, edificados, aperfeiçoados, cheios da tua graça, cheios do teu Espírito, ó Pai. Confirma renovação para toda a tua igreja, para todo o teu povo. Sim, Senhor, opere abundantemente, ricamente, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.